Mas o ministério dos filhos para o Pai em Home é tempo de voltar. Paz a todos os nossos irmãos. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Para quem não me conhece, sou o Bispo Everton, amém? Glória a Deus. Vamos iniciar em nome do Senhor Jesus. Lucas 15, do 17 em diante, diz assim: E então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou-me e arrumar, vou voltar aos braços do meu pai. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, se foi. A palavra de Deus, ela é magnífica e maravilhosa. E eu quero que você compreenda que isso que aconteceu com esse jovem, filho pródigo, algo que mais me chama a atenção de tudo que ele diz aqui, é isso aqui. Vou ler de novo. Então, caindo em si. Enquanto você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando, enquanto você não cai em si, você que se afastou de Deus, você que está distante da presença de Deus, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está assistindo, está com Deus, na presença de Deus, louvado seja Deus. Continue, Deus é contigo. Mas hoje esta palavra é principalmente para as pessoas que abandonaram, as pessoas que de repente elas estão afastadas de Deus, elas estão com o dom que ela tem maravilhoso de Deus sem usar. Aquela pessoa que louvava não louva mais, aquela pessoa que pregava não prega mais, porque aconteceu coisas muitas das vezes dentro da igreja ou com a sua família, no seu casamento, que fez com que aquela pessoa viesse a parar. Ah, porque o pastor me repreendeu, parou. Ah, porque aconteceu isso, desanimou, parou. E aquela pessoa muitas das vezes foi escolhida por Deus, mas por algo humano que aconteceu, aquela pessoa desanimou e parou no meio do caminho. E é tempo dessa pessoa voltar. Eu chamo a cada um de vocês e convoco: Jesus está para voltar. Não vai demorar muito. Volte para os braços de Deus. E você pode ter certeza que se você tem um dom, toda vez que você vê, se você tem um dom de louvar, quando você vê alguém louvando, você se vê ali, você pensa assim: poxa, eu poderia estar ali. Se você vê alguém pregando, você fala: eu poderia estar pregando ali também. Porque você sente aquele desejo. Mas o nosso maior problema que eu enfrento, que você enfrenta, é que nós seres humanos somos orgulhosos. E quando erramos, não admitimos que erramos. Não queremos dar o braço a torcer. Muitas das vezes a pessoa não quer voltar para Jesus. Ah, mas não, eu saí, eu não vou mais para a igreja, mas eu estou bem com Deus. Mas quando você olha para aquele pastor, quando você olha para aquela missionária, para o bispo, para a pastora, para o presbítero, o obreiro, sei lá, quando você olha para um membro da igreja, você sente aquela dor aqui, aquela mágoa, aquele rancor. Então você precisa ser tratado, você precisa ser esmiuçado, para que Deus possa te trazer a vida de novo. Porque muitas das vezes Deus te escolheu, Deus te deu um dom, mas você foi sufocado por essa vida. Porque de repente, quando muitas das vezes eu vejo na caminhada que nós temos caminhado na presença de Deus, quantos pastores já ficaram no meio do caminho? Quantos pastores aí tiram a sua própria vida de tanta luta, de tanta tribulação? Quantos pastores que são homens e mulheres de Deus, pastor e pastora, bispo, que são cheios do Espírito Santo de Deus, e os filhos muitas das vezes são pessoas que não conhecem a Deus. Quantos hoje são pessoas que estão ali na presença de Deus, mas muitas das vezes os seus filhos não estão, sua esposa não estão, ou quantos já não pararam porque não suportaram essa luta. É tempo de você voltar para Deus. É tempo de você voltar. Mas o maior dos problemas que nós enfrentamos é o orgulho que há dentro do nosso coração. Porque quando estamos errados, quando estamos com o nariz empinado, nós achamos que somos alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Uma criança, quando ela começa a dar os seus primeiros passos, e ela começa ali a caminhar, ela começa a se sentir
em segurança. Ela começa a se sentir segura. E ali ela já começa a dar os seus primeiros passinhos, até que ela começa a andar livremente dentro da casa. Mas quando aquela criança se vê fora da casa, muitas das vezes na rua, ela se vê livre. E se o pai soltar da mão dela, ela corre, passa, o carro pode pegar aquela criança, ferir, até matar. Isso acontece muitas das vezes com homens e mulheres de Deus, obreiros, irmãs e irmãos do louvor, irmãos e irmãs da oração, que estão dentro da igreja, aprendem a palavra de Deus, creem em Deus, andam na presença de Deus, mas muitas das vezes acham que podem soltar um pouco da mão de Deus e correr, andar livremente. Porque muitas das vezes, na hora que nós achamos que estamos ali, apavorando que estamos ali, sem perceber, o orgulho começa a entrar dentro do nosso coração, e você começa a passar deixar Deus de lado. O filho pródigo, ele tinha tudo com seu pai. Ele tinha todas as riquezas do mundo, ele tinha as melhores roupas, ele tinha tudo. Mas ele não estava satisfeito. Ele não estava satisfeito. E ele não só saiu da presença do pai, ele foi muito longe, muito mais além. E aonde ele foi conhecer o mundo. E o mundo, ele é muito cruel. O seu pai e sua mãe vai cuidar de você. O teu pastor, a tua pastora vai cuidar de você. E digo mais, se o seu pastor, se a sua pastora, missionária, seja lá o nome que for, alguém que cuida de você dentro de uma igreja, ele te repreende, é porque ele te ama. Mas se ele passa a mão na tua cabeça quando você erra, ele não ama você. Com perdão da palavra para quem está me assistindo, ele não te ama, porque ele está vendo você afundar, ele não te repreende. Se eu repreendo, eu ensino isso na própria igreja. Nós passamos o dia todo mais corrigindo os nossos filhos. Lava aquele copo, pega ali que você derrubou, pega aquela roupa que você deixou fora. Você corrige a todo momento, porque a todo momento você está ensinando aquela criança a ser alguém, ensinando aquela criança a ter um caráter, ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, ser uma pessoa digna de Deus. Mas de repente, se o pai ele é largado e a mãe não se importa, está derrubando a casa, está ali, grita e xinga, tem criança que fala palavrão e tudo mais, e o pai e a mãe não corrige. É igual aquele homem de Deus que também não corrige os seus. Nós temos que corrigir. E existem duas coisas que acontecem quando você diz a verdade a alguém. Porque a verdade, eu costumo dizer, ou ela liberta ou ela machuca. Se a pessoa ouvir a verdade, a palavra de Deus, e ela libertar, aquela pessoa vai se tornar seu melhor amigo, e ela vai te ver com bons olhos. De momento, quando nós ouvimos a verdade, você não vai aceitar isso. Você vai ficar às vezes nervoso, vai ficar bravo, mas com o tempo você vai refletir. Você vai fazer como o jovem aqui, o filho pródigo. Ele parou e ele então caindo em si. Então quando você ouvir a verdade de alguém, você vai cair em si. E você vai refletir, vai falar, poxa, errei, eu falhei. Quantas pessoas que estão me assistindo agora, que vão assistir futuramente, que jogaram o seu casamento no lixo, que fizeram da sua vida uma destruição. Tudo porque, quantos maridos, eu vou te dar um exemplo, que bebe, a esposa fala, eu não quero que você fique saindo, eu quero que você fique aqui na casa, e ele vai, até que o casamento acaba. Aí quando ele cai em si, a esposa foi embora. Quantos homens muitas das vezes bate na esposa, espanca a esposa, e aquela mulher fica daquele jeito, não, mas ele vai mudar. Não, ele vai mudar. E passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, e ela apanha, e o camarada não muda. Mas quando ela cai em si, ela toma uma atitude. Então eu e você, e principalmente você que está afastado de Deus, você tem que cair em si e olhar, lembrar o que a Bíblia diz, lembra de onde você caiu. Porque a queda muitas das vezes não é no momento que a pessoa sai da igreja, é um momento, ela já caiu muito antes lá atrás. Tá cheio de pessoas que pulam de galho em galho, de igreja em igreja, de lugar. Ela esquece daquela pessoa que Deus usou para ganhar a alma dela. Ela pensa, não, eu vou em outro lugar, porque ali eu vou ser mais bem tratada, mais bem cuidada. É tempo de você voltar para os braços do Pai, de Deus. Certamente Deus tem pessoas para cuidar de mim e de você. E como eu estava falando dos maridos que fazem tudo aquilo que as esposas, ou as esposas fazem tão mal para os seus maridos, quando a pessoa cai em si,
pode ser tarde demais. Assim como esse jovem, quando ele caiu em si, era um pouco tarde demais, mas ainda há tempo de voltar. Ainda é tempo, porque Jesus determinou isso. Jesus colocou esse espaço aqui para que todos vocês que estão desviados, os que estão firmes, eu repito, continue firme e que Deus te abençoe. Mas os que estão dispersos, os que estão desanimados, sobrecarregados, só existe 2 caminhos. E o caminho que você escolheu é a vida que você está vivendo hoje. Se você está vivendo um inferno, se você está vivendo uma vida de fracasso, se você é uma pessoa que vive em depressão, vive desanimada, vive com vontade de se matar, vive com vontade de tirar a própria vida, vive com vontade de largar a tua esposa, largar teu marido, largar seus filhos e ir embora, é o caminho que você escolheu. E você deve voltar para os caminhos de Deus. Só existe 2 caminhos, um que te vai levar para o céu e outro para o inferno. Se eu caminho no caminho que vai levar para o céu, eu vou ter que negar a minha vontade, porque vai dar vontade de eu brigar com a minha esposa, de brigar com os meus filhos, mas eu vou ter que me controlar. Vai dar vontade da esposa brigar com o marido, brigar, mas ela vai ter que se controlar, porque eu tenho que aprender a amar, eu tenho que aprender a cuidar. É tempo de você voltar para Cristo. Quando você cai em si, há quem diga que quando o ser humano cai em si, é quando ele chega no seu limite, quando ele chega lá, ele muitas das vezes precisa chegar na lama. Esse jovem, ele tinha tudo com seu pai. E esse pai aqui representa Deus. E esse jovem representa cada um dos que estão distante de Deus. E por mais que você diga para mim aí, não, mas eu não estou afastado de Deus, eu até oro, o teu coração diz se você está na presença de Deus ou não. Porque no fundo você realmente sabe. Nem tudo que a sua boca está dizendo ou pode dizer é o que você está sentindo nesse momento. Porque aqui dentro a Bíblia fala que o nosso coração ele é árbitro. Então o nosso coração indica como nós estamos na presença de Deus. O nosso coração diz se nós estamos em débito com Deus. O nosso coração ele mostra para nós que nós devemos se aproximar de Deus. Quem está compreendendo? Presta muita atenção. Esse jovem tinha tudo com seu pai. Ele tinha tudo que ele precisava, ele tinha tudo que ele almejava, mas ele não estava feliz. Então ele pediu ao seu pai parte da herança e foi conhecer o mundo. Assim como muitas pessoas, sem se perceber, começam a conhecer o mundo. De repente você se pergunta: como que eu me perdi? Como que eu me afastei do Senhor Jesus? Você pode ter começado com uma simples fofoca dentro da igreja, uma simples fofoca dentro da casa do seu parente, do seu marido, da sua esposa. Você pode começar com simplesmente você entrou no local e as pessoas não te saudou com a paz. Eu já vivi muito com isso, de você entrar muitas das vezes no meio de várias pessoas evangélicas e você saudar todas com a paz, e 2, 3 te saudar, o resto te ignorar. Isso não significa que você é uma pessoa menor, que aquela pessoa também não presta. Não é isso. Todos ali estão ali para ser tratados. Por isso que você não deve ser sentimental. Por isso que você deve caminhar na presença de Deus. Isso eu falo para quem está firme. Fique mais firme para que você ajude aquele que se afastou. Porque se aquele que se afastou precisar da tua ajuda, precisar da tua oração, você vê aquela pessoa na rua, você não sauda aquela pessoa com a paz, você foge daquela pessoa. Por quê? Porque eu não gosto dela. Você pode não gostar, mas Jesus ama. Você pode ter 5, 6, 7 filhos dentro da tua casa. Cada um tem a cabeça diferente do outro. O pai ama todos igual, não concorda com os erros de cada um, mas ama todos. Deus ama cada um de nós. E de repente Deus está mostrando pessoas para você aí, que você deve mandar mensagem para essa pessoa, dizer: Jesus te ama e eu estou orando por você. Mas você não faz, sabe por quê? O nosso orgulho. O problema não é só você se afastar da presença de Deus. A maior dificuldade você encontra no voltar para a presença de Deus. Quantas pessoas que muitas das vezes pode estar aí do outro lado nos acompanhando e dizendo assim: poxa, eu até gostaria de voltar, mas poxa, eu aprontei, briguei com todo mundo, fiz tanta coisa errada, falei mal, e isso, como que eu vou voltar para a igreja? Como que eu vou voltar? Como que eu vou para uma outra igreja se eu dei tanto trabalho? Todo mundo conhece a minha vida. De repente você está falando isso, mas Jesus, Ele quer você de volta. Jesus, Ele quer você de volta. Mas para isso você tem que tomar uma decisão. E o primeiro passo que você necessita, você tem que cair em si. Eu vou te dar um exemplo aqui rapidinho. Existem pessoas
que eu falo do Senhor Jesus para elas, mando mensagens, faço orações, quando possível visita. Nessa época nós estamos visitando pouco, mas mensagem a gente manda. E você fala, vem para a igreja, ó, tô orando por você. E vira e mexe, a pessoa liga e pede oração, pede, ora por mim, busque por mim. Só que as pessoas muitas das vezes não estão afim. E eu vou contar uma história aqui, para que você possa entender. Por que muitas das vezes nós temos que, a palavra de Deus diz que o homem tem que morrer para viver. Porque quando o homem desistir, quando ele não tiver mais forças para lutar, aí Deus vem e levanta ele. Mas olha como que funciona. Havia um grupo de pastores que eles estavam fazendo um churrasco numa chácara. E no fundo dessa chácara existia um lago, um rio, com uma correnteza até que forte. E um dos pastores ali, depois do almoço, ele entrou no lago e começou a nadar. Ele nadava super bem. E ele ali brincando na água. Mas porém, deu cãibra nele. Deu cãibra no pé dele, a ponto que ele começou a afundar. E ali ele começou a entrar em desespero. E mais ou menos uns 15, 10 pastores ali na beira ali do rio, olhando para ele se afogar. Porém, no meio daqueles 10 ou 15 pastores que estavam ali, um deles era um pastor que ele era um ex-bombeiro. Ele já nadava super bem. Ele era um salva-vidas. Ele sabia ali como deveria agir naquele momento. E ele ficou de braços cruzados e apenas olhando o outro pastor se afundar. E ele não fazia nada. E todo mundo desesperado gritando, socorre ele, socorre ele. E todo mundo naquele desespero. E o homem subia e descia, até que ele perdeu as forças e afundou. Naquele momento que ele afundou, que ele não tinha mais força para lutar, aquele homem, pastor, descruzou o braço, correu e pulou. Foi até onde ele estava e trouxe ele. Todo mundo ficou contra. Onde já se viu? Ele poderia ter morrido. Ele poderia estar morto agora. Por que você demorou tanto? E ele disse, se eu tivesse ido lá para tirar ele ali está lutando. Ele está com todas as suas forças ainda. Então, eu e ele iria morrer. Porque ambos nós iríamos afundar. Ele ia agarrar em mim ali e nós íamos afundar junto. Então eu esperei quando ele perdeu todas as suas forças de lutar. Quando ele não tinha mais força, então eu fui lá e salvei ele. Então, para Deus quebrantar o coração de muitas pessoas, Deus tem que fazer assim. Tem que fazer você passar por luta, por aflição, fazer você chegar no pó. A hora que você fala, não aguento mais, Jesus estende a mão para você e fala, é tempo de voltar. É tempo de você voltar para Deus. E é isso que Deus faz na nossa vida. E é isso que Deus quer fazer. Mas para isso, nós temos que quebrar o orgulho. Porque nós, seres humanos, muitas das vezes, até dentro da igreja, somos orgulhosos. Pastores, bispos, um com orgulho do outro. E nós temos que mudar. Você tem que mudar. Não adianta você olhar e falar, aquele pastor tem que ser diferente. Eu e você tem que ser diferente. Você quer agradar ao Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga? Ame as pessoas, ore por elas e fale menos delas. Amém? Fale muito do nosso Senhor Jesus, o único que é Pai verdadeiro. E olha o que diz aqui. Então, no 17, Lucas 15, 17. Então, caindo em si, ele chegou no limite. Ele pensou, ele raciocinou. O orgulho dele aqui já foi quebrado. O eu dele aqui foi quebrado. O achar ou pensar está quebrado. É igual uma pessoa, vamos dar um exemplo mais ou menos aqui, vamos ver se fica bacana. Imagina uma pessoa que briga com o médico. Toda vez vai lá no consultório e xinga o médico. Você é isso, você é aquilo, você não presta, você enrola demais para atender as pessoas. E o cara não vai com a cara do médico. E o médico também já ficou desacorçoado com aquela pessoa, triste, e não quer ver nem a cara daquela pessoa. Até o ponto daquela pessoa ir à beira da morte, ir para o hospital. E aquele médico que ela não gosta, aquela pessoa que ela odeia, vai cuidar. Então muitas das vezes nós precisamos estar moídos. O nosso orgulho, o nosso eu, a nossa axiologia. Não, eu acho. É como o exemplo que eu dei agora de pouco. Uma criança, depois de estar andando um tempo, ela pensa que pode andar sozinho. Não. Nós não conseguimos. Sem Jesus não dá. E para mim andar com Jesus, eu tenho que aprender a ser obediente. Eu tenho que aprender a ser submisso. Se eu não conseguir ser submisso,
se eu não conseguir obedecer, se eu não conseguir amar aquelas pessoas que me corrigem, que me colocam no lugar, você errou, eu errei, mas eu posso melhorar. Eu lembro que no começo, quando eu me tornei obreiro, e vinham pessoas e falavam para mim: você não sabe orar, que oração mais horrível. Eu até hoje não sei orar direito ainda, mas você não sabe orar, você não sabe pregar nada, você enrola, erra o nome de todo mundo. Naquele momento eu ficava bravo, mas depois eu caí em si, eu falava: sabia que essa pessoa está certa? Eu não sei mesmo, mas eu vou pedir para Deus me ensinar. Se você quiser ser usado por Deus, você vai ter que parar e analisar: por que tanta perseguição contra a sua vida? Por que fazer tantos inimigos se eu posso fazer amigos? Mas se o cara não quer ser meu amigo, ele me odeia assim, então ore por ele. Porque se a sua voz comum não pode chegar até ele, a tua oração chega até os céus. O que não pode fazer contra a vida de alguém que intenta contra você, Deus pode salvar aquela vida por causa de você. Tudo depende de nós, das nossas atitudes. Mas para isso, Deus permite você passar ali. Esse jovem, ele perdeu todo o dinheiro que tinha, com prostitutas, com drogas, com bebedice. Enquanto ele tinha dinheiro, amigo ele tinha. Enquanto você tiver dinheiro, vai ter churrasco. Todo final de semana na tua casa vai ter amigos, amigas. Vai estar lá todo mundo festejando, todo mundo alegre, até você estar endividado e não tiver condições nenhuma mais. E naquele exato momento, você pode muitas das vezes se dar mal, porque você vai precisar de pessoas, elas não vão estar ali para te ajudar. Eu me lembro também de mais uma história que vai encaixar muito bem sobre esta pregação, porque muitos de nós olhamos para os nossos pais. Você que é jovem, está me assistindo, que olha para o seu pastor, olha aí para o obreiro da igreja, para o presbítero, para a pastora, para a missionária, para a irmã da missão, e diz assim: você é tapado, você é do tempo antigo, você não sabe nada dessa vida. Nós estamos no século 21, nós estamos na vida, aqui tudo novo, tudo é melhor. As pessoas nos olham como careta. Por exemplo, pode ter certeza que o meu filho, ele vai olhar para mim e falar: meu pai é careta, as coisas são diferentes, não é igual antigamente. Você pode ter certeza que muitas das vezes lá você vai olhar para o seu pai quando ele corrige e falar: meu pai é careta, ele já está no tempo antigo. As coisas são diferentes hoje. E é esse o problema que leva muitas pessoas ao fracasso. É esse o problema que leva muitas pessoas a cometerem erros. E havia um rapaz assim. Ambos, ele e o pai, eram muito ricos. O pai era um milionário, e o filho, por nascer num berço de ouro, ele tinha condições, seus melhores carros. Ele tomou uma atitude. O pai queria que ele cuidasse das empresas, que ele desse continuidade ao trabalho de anos da família. E ele era o único herdeiro, ele já não tinha mais mãe. Ele não quis saber de casar, de ter filhos. Ele disse o seguinte para o pai: eu quero curtir a vida, eu quero andar na vida e curtir o dia após dia a vida. E o pai dele falou: mas rapaz, se você fizer assim, você vai acabar com tudo que nós conquistamos. E o filho dizia: você é careta, você tem que aproveitar a vida. Falou pro pai: tá vendo? A mãe morreu não sei quantos anos, você tá solteiro até hoje, sofrendo, você poderia ter casado de novo, tal. Por quê? Aquela pessoa, quando tá no erro, ela acha que tá na razão, e ela não ouve os mais velhos, ela não ouve os conselhos. Você pode ter certeza, o diabo não vai te dar conselho, ele vai colocar dúvida no teu coração. Mas alguém que é de Deus vai te aconselhar, principalmente pautado na Bíblia. Não é assim: eu acho é dúvida, não vem de Deus. O que vem de Deus vem com certeza. E aquele rapaz, o pai dele falou assim: então tudo bem, você quer tá aqui então. O pai dele liberou, falou para ele: você pode, já que o pai dele estava com câncer, e disse que em poucos dias ele iria morrer, e falou pro filho: já que você não quer dar sequência no trabalho, e você quer esbanjar com mulherada, com bebida, com droga, é isso, faça o que você quiser, porque você é o único herdeiro. Mas eu só faço um pedido a você. Olha o que o pai dele pediu. O pai dele fala: quando você sair pro mundão, você vai aproveitar muito, você vai gastar muito, porque o dinheiro é muito. Você vai ter os melhores carros, as melhores mulheres, você vai viajar, você vai beber, você vai fazer tudo isso. Mas quando você chegar na lama, porque você vai perder tudo,
Olha o que o pai estava falando para o filho: você vai perder tudo, porque eu sei como você é, você vai gastar tudo. E quando você estiver na lama e alguém vir e falar: ó, a empresa quebrou, tudo quebrou, você está falido, você não vai suportar, porque os teus amigos vão te abandonar, nenhuma mulher vai querer estar do teu lado, então você vai pensar em tirar a sua própria vida. E naquele exato momento o pai disse para ele, mostrou, o pai dele estava numa casa, o pai dele pegou, amarrou uma corda em cima do telhado assim, fez uma forca e falou para o filho dele: ó, em alguns dias eu vou morrer, porque o médico já tinha constatado isso. Ele disse para o filho: quando você perder tudo que eu conquistei, que a minha família conquistou, e você pensar em tirar sua própria vida, você não vai se jogar em lugar nenhum, você vai vir aqui nesta casa e vai me pendurar aqui, e é aqui que você vai dar fim na sua vida. O pai dele falou: porque eu tenho certeza que você vai acabar com a tua vida. E aquele rapaz falou: ah, você não entende nada, você é careta. E pegou, bateu a porta e foi embora. Algumas semanas depois, aquele homem veio a falecer, e o filho foi para o mundo. E como o pai dele já tinha dito, ele gastou com mulheres, ele gastou com festa, com viagens, e fez tudo que o seu coração desejava e almejava. Ele foi anos e anos, demorou muitos anos, até que chegou um ponto que um homem chegou a ele e falou: o seu dinheiro acabou, todas as empresas quebrou, você vai perder o restante que tem em dívida. Só sobrou uma casinha lá no centro da cidade lá, que era uma casinha onde ele tinha colocado o pai dele, que o pai dele faleceu e ele nem foi visitar. E ele entrou em desespero, e ele ficou ali naquele desespero, porque aí ele ligou para os amigos: poxa, eu perdi, me arruma um dinheiro, alguma coisa. Os amigos fugiu dele, procurava mulheres, não tinha mais ninguém, e ele não tinha dinheiro mais para nada, ficou na lama. Chegou ao ponto de pensar de tirar sua própria vida. Então ele voltou para aquela casinha lá onde ele colocou o pai dele lá, que para ele não prestava para nada. E quando ele chegou lá, ele viu aquela corda lá, e ele falou: já sei o que eu vou fazer, vou realizar o último sonho do meu pai, porque tudo que o meu pai disse se cumpriu. Então naquele exato momento, muitas das vezes aquele rapaz, ele caiu em si. E quando ele pegou ali, ele subiu em cima do banquinho, colocou a corda no seu pescoço, respirou bem fundo, deu um chute e se enforcou. Naquele exato momento, aquela madeira quebrou e ele caiu. Certamente o pai não queria que ele morresse, só queria dar um exemplo para ele. E caiu algumas barras de ouro que estavam no forro em cima dele, e em cada barra de ouro estava escrito assim: que é tempo, ainda há tempo para mudar. Em cada barra de ouro que caiu em cima dele ali, estava escrito assim: meu filho, ainda há tempo de mudar. E aquele homem chorou. Ele precisou perder o pai, ele precisou perder tudo, para ele dar valor para aquilo que ele ama. De repente você está me assistindo aí, está brigado com o teu pai, com a tua mãe. Você nunca deu uma flor para tua mãe, você nunca deu uma flor para o teu pai, mas depois que estiver no caixão, aí você lembra de levar uma flor grandona para colocar no caixão dele. Aí não serve de mais nada. Você nunca sentou com o seu pai, com a sua mãe para tomar um café, porque para você ele errou, ele falhou, ele pisou na bola com você, fez tanta coisa. É tempo de voltar, é tempo de nós voltar às origens. É tempo de nós deixar o Espírito Santo aqui entrar e falar mais alto. O problema não é a pessoa sair da presença de Deus, a dificuldade é voltar, é em cair em si. É o que muitas pessoas, é que muitos pastores, homens e mulheres de Deus, que já ficou no meio do caminho e não consegue perceber que o Espírito Santo já saiu deles, como Sansão, que não tinha percebido. Mas ainda há tempo, diz a palavra de Deus. É tempo de voltar, é tempo de você voltar para os braços do Pai. Amém? Assim como esse homem, assim como esse jovem, ele caiu em si. E ele diz aqui: então caindo em si, quando trabalhadores de meu pai têm pão. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Olha ele: vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de se chamar teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Arrumando-se, voltou para o pai. Uma coisa que nós temos que entender: voltar para o pai requer muitas coisas. E uma das coisas que nós vamos encontrar voltando para o caminho do pai, nós temos que aprender muita coisa. Nós vamos aprender muitas lições no mundo.
quando nós voltamos para o Pai, nós vamos começar a refletir e lembrar o quanto nós éramos felizes e não sabíamos, o quanto é bom. Lembra da primeira vez que você foi usado por Deus, que o Espírito Santo te tocou? Aquilo é algo que fica gravado no coração de todos, mas de repente longe do Pai não é a mesma coisa. É aquilo que eu falei no começo, você vê alguém pregando, você fala, poxa, eu pregava tão bacana, Deus me usava, agora não usa mais. Um dia um rapaz veio e falou assim para mim, poxa, já faz muitos anos que eu não... Primeiro ele falou assim, rapaz, não sei por que o Espírito Santo não me usa mais, eu não falo em línguas mais, tal. Aí ele me disse assim, deve ser porque eu comecei a beber. Eu falei, irmão, não precisa nem eu te responder, você mesmo já disse porque o Espírito Santo não te usa mais. No fundo, você sabe porque o Espírito Santo de Deus não te usa mais. Não porque Deus não quer, mas porque ainda você não caiu em si, que nós causamos os problemas. E Jesus, Ele quer consertar você e todo o caminho errado que você pode ter criado, porque Ele te chama. Ele te chama porque é tempo de você voltar para os braços do Pai. Amém? Como diz mais aqui, nós temos que, o primeiro passo, se você quer voltar para Jesus, reconheça, confesse, eu errei, eu falhei. É duro nós reconhecer que falhamos e erramos, mas se você quer voltar para Deus, reconheça. Se você tem que pedir perdão para alguém, peça. Se você tem que falar que errou, fale. Qual é o problema? Ah, mas o que vão dizer de mim? Pode ter certeza que no momento que você estiver fazendo isso, os anjos de Deus vão estar batendo palma para você, Jesus vai estar sorrindo para você, e o inferno vai estar pegando fogo, revoltado com sua atitude, porque a sua atitude vai fazer Deus se alegrar. Amém? Admita isso. Ainda é tempo de recomeçar. Você pode recomeçar uma vida, você pode recomeçar o ministério do louvor. Eu garanto, se cada um que está me assistindo, que está afastado da igreja, voltar lá para o pastor e falar, me perdoa, eu falhei, eu disse o que não deveria, mas eu quero voltar para os braços do Pai. Não que é necessidade de você voltar para dentro de uma igreja, mas eu estou falando aqui com pessoas que Deus pulsou em meu coração, que estavam dentro de alguma igreja, mas por orgulho, porque nós esquecemos que tudo que temos é Deus que dá. Mas a partir do momento que nós começamos a caminhar, nós sem perceber soltamos da mão do Pai, já achamos que podemos voar, e é aí que acontece a queda. Sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. Se você quer continuar no foco, no caminho com Cristo, nunca perca o teu foco, e nunca esqueça que sem Jesus você não vai a lugar nenhum. Com Ele você vai até o fim, mas sem Ele você vai ficar no meio do caminho, como muitas pessoas têm ficado. Como muitas pessoas, nós vivemos na época da apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. Quantas pessoas não creem mais nada? Quantos homens e mulheres de Deus que eram muito usados por Deus caíram por prostituição, por mulher e por dinheiro? Porque uma coisa é Deus te provar na miséria, você não ter o que comer, você não ter. E quando Deus der tudo o que você almeja, será que você vai continuar sendo o mesmo? Será que aquele homem vai olhar para a esposa com os mesmos olhos? A esposa vai olhar para o marido com os mesmos olhos? É nisso. José foi provado em todos os passos, e ele foi aprovado, inclusive no financeiro. Ele não trocou Deus, a sua comunhão com Deus, por isso. Só que muitos têm feito isso. Muitos. Não seja você. E se você o fez, é tempo de você voltar. É tempo de você voltar. Mas como que Deus vai me aceitar? Eu fiz tanta coisa errada, eu falhei, eu errei. Pode ter certeza. Me faz lembrar agora de Pedro. Eu nunca andei sobre as águas, Pedro andou. Eu nunca vi uma pessoa sendo ressuscitada assim, Pedro viu. Eu nunca vi tantos milagres assim como Pedro viu. Mas mesmo assim Pedro negou Jesus na cara. Jesus ali, o que separava eles era uma fogueira, Jesus ali do lado, ali enrolado em correntes, e ele do lado, ele olhou, falando, esse aí é um deles. E Pedro olhou nos olhos de Jesus e disse, eu nunca vi esse homem, não conheço. Isso é complicado, isso dói. É quando você anda na rua, é quando você entra numa igreja, as pessoas fazem de conta que não te conhecem, faz de conta que não te vê. Jesus sabe disso porque ele sentiu na pele. Ele sentiu na pele. Mas por que Pedro agiu daquela maneira? Pedro ainda não era convertido. Pedro andava com Jesus, já estava 3 anos e meio, mas Pedro ainda não era convertido. Pedro foi se converter depois, quando ele caiu em si e viu o que ele fez. Quando você caiu em si e vê tudo que você pode ter feito,
você pode entender que sem Jesus não dá para viver. Volta para os braços do Pai, volta correndo para Jesus, porque assim como Jesus foi e disse para Pedro: tu me amas, Pedro? E ele disse: tu sabes que eu te amo, Senhor. Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Jesus pergunta 3 vezes e Pedro chorou. Pedro compreendeu isso. Então Jesus diz: tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, fortalece teus irmãos. É esse o meu trabalho. É o teu trabalho, de você que está parado, você que está sentado desanimado, você que não quer mais pregar, que não quer mais louvar, que não quer, porque não dá resultado, porque não adianta, porque não acontece. Nós não temos que fazer olhando a isso. Olhe o nosso chamado e aquilo que Deus nos deu, e tudo que Deus colocou em tuas mãos, faça com todas as suas forças, porque nós costumamos a sempre tirar o pé, a sempre deixar nos levar. Não faça isso. Você pode ir mais longe que você pode imaginar. Então volte aos braços do Pai maravilhoso. Voltando aqui à palavra, o jovem voltou, andou no meio do caminho, passando um filme na cabeça dele: poxa, meu pai vai me colocar como empregado. Mas quando alguém está arrependido de verdade, ele não importa. Ele só quer o perdão daquela pessoa. Ele não interessa se vão rir, ele não interessa se vão falar mal. Ele só quer voltar para os braços do Pai. E quando aquele homem voltou, o pai já esperava lá na porta, olhando de longe, o reconheceu e correu e o abraçou. É isso que o Senhor Jesus faz com você essa noite: te dá um abraço e dizer que te ama, dizer que você é dele, que ele te escolheu. Você não é qualquer um. Você não foi escolhido para um projeto humano, mas para um projeto celestial, um projeto de Deus. As nossas escolhas, muitas das vezes, Deus não interfere. Nós podemos errar, mas muitas das vezes nós erramos tentando acertar. O que temos que fazer é segurar na mão do Pai, e Ele coloca nós ali no centro de tudo, e a gente vai poder caminhar. Se a melhor coisa que eu possa ter, que você pode ter, é segurar nos braços do Senhor Jesus e caminhar com Ele. Mas para isso, deixa o orgulho de lado, o nariz empinado, o orgulho. O que vão falar de mim? O que vão dizer de mim? É como eu disse, a unção é muito importante. Aquilo que nós recebemos, aquilo que recebemos de Deus, que Deus me deu a minha esposa, fomos consagrados. Eu fui consagrada a bispo e ela pastora, depois de muitos anos. Mas não é o título que me faz melhor que ninguém. Não. Porque muitas pessoas dizem: ô fulano, ô cicrano. Qual é o problema? Não, eu sou fulano, eu sou ciclano. Não, nós somos servos do Senhor. Você quer ser o maior no reino do céu? Seja o melhor aqui na terra. Tira o orgulho do coração. Tira o orgulho que te impede de voltar e dizer: poxa, me perdoa. Mas eu já pedi umas 500 vezes, ainda dá tempo de perdoar mais. Porque Jesus disse: quantas vezes se deve perdoar? Lembra que Pedro perguntou? Jesus falou: não digo 7, mas 70 vezes 7, infinitamente. Perdoa os que te fizeram mal. Liberte-se do seu passado, para que você possa viver o novo de Deus. O que passou, não volta mais. O que fizemos não dá para mudar, mas o presente dá para mudar. A tua oração de hoje pode mudar. Você pode levantar hoje 3 horas da manhã, fazer uma oração para Deus, e ela pode valer para a sua vida inteira. Ou você pode dormir. São decisões. As nossas decisões vão levar nós a um lugar distante ou não. Existe apenas 2 caminhos. Você está vivendo o caminho que escolheu. Se você está triste, se você está angustiado, está com o casamento destruído, é porque você está desviando do caminho sem perceber. E isso não é porque você é uma pessoa mal, é porque nós nos deixamos levar. E o diabo sabe que se ele atacar você diretamente, você corre para os braços do Pai. Então ele te ataca indiretamente, usando pessoas, usando membros da igreja, usando pessoas sentimentais ali que vão te ferir, que vão passar você para trás e vão fazer você pensar que não vale a pena. Nós não estamos nesse mundo para ganhar riqueza, para aquilo que Deus nos deu, mas nós estamos nesse mundo para fazer a diferença. E se você quer um milagre, seja um milagre, porque você é, porque não fui eu que te escolhi, foi Jesus. E você não está neste momento nos assistindo aqui porque você simplesmente alguém levou, não, porque Deus te escolheu para você fazer isso. Por isso pare tudo que você está fazendo e decida aceitar Jesus. E se tiver alguém aí nos assistindo nesse momento que ainda não aceitou o Senhor Jesus, é a sua oportunidade nesse momento. Escreve aí: eu quero aceitar o Senhor Jesus. Ou eu quero fazer uma realiança com o Senhor. É só você escrever e nós vamos estar orando por você. E você vai estar de volta ao Senhor Jesus. Não tenha vergonha.
não tenha medo, tenha amor, tenha fé, caia em si, porque Jesus te ama. Amém? Só para encerrar, o jovem rico, quando ele voltou, o pai o abraçou, o pai colocou um anel no dedo dele, vestiu suas melhores roupas. Se Deus olhasse para o nosso passado, ele ia nos fulminar. Mas Deus é tão maravilhoso, que a misericórdia dele renova todo dia. Nós não teríamos a capacidade de ser o que ele é, nem de imaginar, porque nós não conseguimos perdoar nada, mas Deus, ele nos ama. Imagina só, se eu perguntar para você qual foi o primeiro milagre, ou melhor, vamos dificultar um pouco, qual foi um dos grandes milagres que Deus fez no meio da sua caminhada com Cristo? Nem no final, nem no começo, no meio. Você vai pensar, vai ter alguma dificuldade para lembrar, mas eu digo para você, lembra na escola, aquela menina, aquele menino que te perseguiu? Aquela menina que puxou seu cabelo, aquele rapaz lá na escola que te deu um tapa no rosto, que te empurrou, que tomou tua namorada, que brigou com você? Olha a facilidade que temos de lembrar de coisas ruins, e a dificuldade que temos de lembrar de tudo que Deus nos fez. É tempo de você voltar. É tempo de você voltar para os braços do Senhor Jesus. Amém? E para encerrar, vamos para 1 João 1,9. Primeira epístola de João. Glória a Deus. Primeira epístola de João. Diz assim: o pecado e a confissão do pecado. Vamos pegar do 8 em diante. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? E olha o que diz mais: meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Mas se pecar, temos um advogado justo, Pai, Jesus Cristo, justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também de todo mundo, inclusive daquela pessoa que você não gosta. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Não é se eu visto uma roupinha bonita dentro da igreja, é se eu guardo os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se guardamos a sua palavra, nele é verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também anda como ele assim andou. Amém? Glória a Deus. Pare de fingir que você é um crente, que você é um irmão, uma irmã dentro da igreja. Está na hora de você ser uma pessoa de verdade. Se você está dentro da igreja e quando vê um irmão e você não sauda com a paz, então você está fingindo ser algo que você não é. Você é de Deus, mas você está deixando o seu orgulho falar mais alto. Você está deixando o seu eu falar: mas eu não vou falar porque a pessoa não merece. Eu também não mereço estar aqui. Eu não mereço estar pregando, não mereço estar fazendo nada, mas eu estou fazendo aqui porque o Senhor Jesus morreu por mim, morreu por você, e Ele tem chamado você de volta, porque é tempo de você voltar para Deus. Não basta apenas você chegar e falar: pastor, eu não vou errar mais, eu vou te ajudar aqui. Uma semana depois você está dando problema, você não se arrependeu, você continua sendo aquela mesma pessoa. Está na hora de você mudar. Só existe dois caminhos para você: o caminho que Pedro tomou, que foi de se arrepender e depois foi poderosamente usado por Deus, ou o caminho de Judas. Escolha. Deus te dá dois caminhos, você tem que tomar essa decisão. Tudo vai depender, porque hoje Deus te chama de volta, mas você precisa cair em si e confessar para o seu orgulho, para o seu eu, não é para as pessoas, é para você. Você tem que saber que você errou e voltar e pedir perdão e falar: eu pequei, eu errei. Nós não podemos esquecer no meio da caminhada que quem nos colocou aqui foi Deus. Só que Ele não precisa de mim, não precisa de nenhum de nós aqui.
Se nós não quiser, tem pessoas melhores para Ele colocar no nosso lugar. Nós temos que entender que nós só estamos de pé porque Ele me usa e usa você. Amém? Guarda esta palavra no teu coração. E como eu já disse, se você está distante de Jesus, esse é o momento. Escreve aí: eu quero voltar para o Senhor Jesus, eu aceito o Senhor Jesus, eu quero uma nova aliança. É o seu momento. Amém? E nós vamos orar. Vamos orar. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Examine-se o homem a si mesmo, a palavra de Deus diz. Deus conhece o fundo do teu coração. Deus conhece quem você é na realidade. E a Bíblia também diz que a boca fala do que está cheio o teu coração. Do que está cheio o teu coração? É aquilo que você fala, é aquilo que você escreve, é aquilo que você faz, que mostra o que você realmente é. Não fique escondido atrás, meu irmão, minha irmã, atrás de uma máscara. Não seja aquele crente que só é crente no Facebook quando ele posta alguma coisa ali: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e horas depois está olhando pornografia. Não seja desse jeito. É tempo de você voltar, porque o tempo de Jesus voltar está próximo. Muitos estão sendo chamados, inclusive você. Se você vai ser escolhido ou não, só depende da sua escolha. Confesse os seus pecados agora na tua mente aí, aonde você está. Diga: Pai, me perdoa, Pai, tem misericórdia. Todos nós erramos e pecamos todo dia e toda hora, mas Jesus, Ele quer te perdoar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por essas vidas. Eu oro por essas pessoas que querem voltar para o Senhor. Os que estão firmes, que continuem firme ainda. Os que estão ali firmes na tua presença, como diz a tua palavra, que continue mais firme ainda, que continue cada dia mais dedicado, que tenha o foco em Cristo, sem olhar para o mundo. Pai, consagra, abençoa essas pessoas. Se existir alguém em pecado, em falha, em errado, que pecou, que errou, que fez coisa que não deveria, eu te peço, em nome de Jesus, perdoa os pecados desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse jovem, desse moço. Perdoa os pecados, meu Pai. Oh meu Deus, envia teu anjo agora na casa dessas pessoas. Liberta essa pessoa das drogas, liberta essas pessoas da prostituição, liberta essas pessoas que pensam em tirar a sua própria vida. Liberta essas pessoas, meu Pai, que não honram o pai, que não honram a mãe. Liberta essas pessoas, meu Pai, religiosas, meu Pai, que estão atrás de uma máscara, atrás de uma igreja, meu Pai, e não atrás do Senhor Jesus, meu Pai. Liberta-me, como aquela canção também, liberta-me de mim, liberta nós do nosso orgulho. Permita que cada um de nós venha cair em si, meu Pai, e venha se aproximar da tua presença, e em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor nos deu, porque diz a tua palavra que o homem não pode ter nada se do céu não for lhe dado. Se o Senhor deu, meu Pai, é porque é nosso. Então, com a autoridade que o Senhor me deu, eu declaro que todo aquele que orou conosco com fé seja perdoado, seja livre de todo mal, e que o espírito da morte não tenha poder sobre essa pessoa, que a doença não tenha poder sobre essa pessoa, que ela receba vida, que ela receba paz, que o casamento seja abençoado, que os filhos sejam abençoados, meu Pai, e tudo que estava dando errado na vida dessa pessoa, que a partir desse momento os caminhos se encaixem e tudo comece a dar certo, tudo comece a caminhar, meu Pai, que o teu poder se manifeste na vida dessas pessoas, meu Pai, e assim como o filho pródigo recebeu um abraço, meu Pai, do pai dele, assim eu te peço, ó Deus amado, abraça cada um de nós, que essa pessoa lá na casa sinta a tua presença, sinta o teu abraço, e que o Senhor diga para cada uma dessas pessoas, ó Pai amado, diga mais ou menos assim: oh meu filho, bem-vindo de volta. É isso, meu Pai, que essa pessoa sinta isso no coração, porque é isso que o Senhor deseja de cada um de nós, porque é tempo de voltar, é tempo de voltar para Cristo, e eu declaro todos abençoados, e eu oro tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe os nossos irmãos, nosso irmão Fábio, nossa irmã Dani. Que Deus abençoe Márcio. Olha, não é só ele que erra não, eu também erro. Amém. Que Deus abençoe essa família abençoada aí. Que Deus abençoe os nossos irmãos aí que estão nos assistindo aí. Amém. Se inscreve no canal deles também lá. Qual é o nome do canal dos irmãos? Márcio e Dani Macedo. Se inscreve lá, meu irmão.
A gente se inscreve em tantos canais aí que não serve para nada, não custa nada. Vai lá, envia para os seus amigos, faça uma força, ajude a levar essa palavra abençoada. Quantos homens de Deus estão vindo aqui? Quantas pessoas? Quinta-feira essa pregação aqui vai estar no YouTube a partir das 7h30, amém? No canal dos nossos irmãos, que é Márcio e Dani, amém? Também se os irmãos permitem, eu vou baixar lá e postar no nosso canal. Só não sei o dia ainda, tá bom? Tem que ver a sequência lá. E que Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. E um abraço aí para os irmãos da família celestial, dos obreiros aí. Estão tudo em peso aí, ó. É isso aí. Isso aí é o povo valente aí. É isso aí mesmo. Onde a gente tá, estão tudo junto aí. Eles honram a gente, eles amam a gente. Esses obreiros abençoados, os irmãos do louvor, estão sempre conosco nas lives. E que Deus te abençoe, meu irmão. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Lembrando, não existe o mau professor. Melhor, corrigindo, não existe o mau aluno. Existe o mau professor. Nunca se esqueça disso. Amém? Guarde isso no teu coração. Tudo que nós precisamos fazer nesse momento é entregar a nossa alma para o Senhor Jesus. Amém? E que Deus abençoe a todos. Fica na paz e não vou tomar mais o tempo lá. Demorei muito ou não? Que hora que tá aí? 9 horas. Eu tô aprendendo. Eu passei 10 minutos. Era para ter acabado antes. Amém? Os obreiros já vão falar lá. Fala para mim acabar 10 minutos antes e passou 10 minutos lá. Porque na igreja a gente acaba 10:10. Que Deus abençoe. Sempre a gente tem 40 minutos de palavra. Deus abençoe todos vocês. Quem quiser se inscrever no nosso canal lá, Ministro Everton, faça o favor. Amém? Que Deus te abençoe. Quem não quiser, que Deus te abençoe também. Fica na paz. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus, meus irmãos, que palavra abençoada, tá vendo? Jesus te ama muito. Então pega essa palavra de todo o teu coração, coloca ela, escreve ela nas tábuas do teu coração, que nós cremos que ela surgirá efeito, como já está surgindo aqui em nós, em nossos corações. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.